A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, todos aqueles que estão vindo buscar ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco, sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, e ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, que serve para meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre de cada um de vocês. Pois eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus ou Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor nosso Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui em um só Espírito para dar continuidade à igreja realizada através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, utilizando também da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de uma forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Pois também estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e mais 10 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que as igrejas virtuais não são mais eficientes que os templos físicos de hoje em dia, para que vocês vejam o nosso caráter, transparência, sinceridade e profundidade do conhecimento que nós apresentamos sempre a cada um de vocês. Então vamos dar início à ministração de uma oração, para darmos início às ministrações nas Escrituras Sagradas, para estar aumentando a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então vamos à ministração de uma oração. Nosso Santíssimo Senhor Deus, forte o Todo-Poderoso, novamente eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem estiver junto conosco através dessa internet a plenitude da tua paz, da tua graça e da tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família e cada coração onde essa live alcançar, removendo toda obra e amarração de iniquidade, impiedade, anticristo e seita. E eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração de cada pessoa onde essa live alcançar, para que elas possam interagir como igrejas vivas, sal e luz do nosso amado Senhor Jesus, e possam ser chamadas de ovelhas benditas do Pai, e interajam conosco em um só Espírito,
seguindo, se inscrevendo, compartilhando, curtindo, comentando, ofertando, dizimando e se ajuntando em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E onde quer que esta live alcançar, haja como em Malaquias capítulo 3, versículo 18, a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor Deus. E toda obra da carne, da religiosidade, do maligno, venha ser envergonhada e cair por terra, e o teu santo e poderoso nome ainda mais engrandecido em nossas vidas e através de nossas vidas. Em nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Lembrando que mais tarde estaremos interagindo com vocês nos comentários, tirando suas dúvidas, dando a oportunidade de cada um de vocês participarem. Basta deixar o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Pois para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, já alcançamos mais de 40 países nessas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, nas 7 principais redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos agora dar início aos sorteios dos 12 rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para quem escolheu fazer parte dos rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Porque bendito, porque ímpar e par. Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendita é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Dentre elas, Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. E em Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus, o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo. Porque desde a fundação do mundo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausente quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. Então todos aqueles que estão vindo aqui para buscar o Senhor em um só Espírito, junto conosco, em Espírito e em verdade, sejam muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Deixe nos comentários sua cidade, seu estado, seu município, para estar interagindo conosco mais tarde. E escolha o seu número de 1 a 12 para estar recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração no decorrer dessa live, além de orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. E o primeiro rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10 são os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada aos seus corações. E o primeiro livro a ser ministrado nessa madrugada é o livro de Filemão, que possui apenas um único capítulo. Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 10 e do rebanho bendito ímpar de número 9 e do rebanho bendito par de número 10. Livro de Filemão, capítulo 1 e único, para ambos os rebanhos sorteados. Vamos agora à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são. As orações duram no mínimo 1 hora. E para você continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta estar seguindo ou se inscrevendo, pois o nosso sacerdote e apóstolo bendito e bem-aventurado Marcos continua orando por todos vocês toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Então vamos à ministração de mais uma oração. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço ao Senhor que haja as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros ou ofertantes ou dizimistas desta tua maravilhosa igreja virtual, @Igrejas Benditas.
que haja os poderes que é no fogo e no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, curando, protegendo e renovando cada corpo, alma, espírito e coração dos que estão buscando ao Senhor Deus durante a madrugada junto conosco, e através do cumprimento das tuas justas, fiéis e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas através de nós, haja purificação, libertação e restauração, para que essas vidas possam honrar, bendizer e exaltar ainda mais ao teu santíssimo e poderoso nome. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos aqui para levar a palavra do Senhor e seu evangelho e a sua justiça a toda criatura. Esse é o nosso principal foco e objetivo para mais honra e glória ao Senhor Deus, é juntar toda criatura e levar muita fé a todos vocês. Vamos aqui à ministração no livro de Filemão, capítulo 1, e único do versículo 4 ao versículo 10. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 e único aqui do livro de Filemão é muito importante para ver ali a cooperação e a instrução e uma parte muito importante ali do caráter do apóstolo Paulo, um líder verdadeiro nos ministérios do Senhor Jesus, trazendo um ponto essencial, incentivando partir da própria pessoa. Não, mesmo que fosse dever e obrigação, ele tivesse o direito de ordenar o melhor para a própria pessoa, é que isso parta do seu próprio coração, que ela esteja disposta ali a renunciar ao seu eu, que ela acha, pensa, imagina, a se esforçar em favor da obra, do evangelho e da justiça do nosso Senhor Deus, por causa de boa intenção, de boa cooperação para com a palavra, o evangelho do nosso Senhor Jesus, para com a sinceridade perante nosso Senhor Deus e Pai Celestial. Então é essencial verdadeiramente que haja esse discernimento e esse entendimento por parte da liderança. E é essencial que aqueles que são o povo, que são guiados por ele, venham estar sempre examinando nas Escrituras Sagradas, na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que cada um venha crer no Senhor como está escrito, não na forma como acha, pensa ou imagina. Eu estarei apresentando aqui a vocês a nossa denúncia com as 10 afirmações, para que vocês possam estar sempre alertas e vigiando a todo momento, para que a gente jamais venha querer impor aquilo que a gente aprendeu, que a gente acha, pensa ou imagina, e não buscar a profundidade nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, porque há muitas doutrinas hoje em dia que, por mais que pareçam ter anos e séculos de histórias da carne, é exatamente isso, da carne, porque o Espírito deixou o princípio. E o Espírito ele só está pronto quando está na verdade do Senhor nosso Deus. Então prestem todos muita atenção na mensagem, anotem cada um versículo das Escrituras Sagradas que ela fala e examinem nas Escrituras Sagradas, para vocês verem que não é o que a gente acha, pensa ou imagina, é aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. E o Senhor Jesus afirmou em João 5, versículo 39, examinai as Escrituras Sagradas, porque vós podais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E em João 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras. E o nosso dever e obrigação como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus é não só praticar as boas obras,
como também trazer o essencial para que cada um de vocês venham também praticar as boas obras e, assim como nós, se posicionar com ousadia e confiança na presença do Senhor nosso Deus, repreendendo tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus e tem uma falsa aparência de santidade. Então prestem atenção na mensagem. Sejam todos muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Compartilhem e convidem outras vidas que precisam e necessitam receber a palavra do Senhor aos seus corações. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2, diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10, Marcos 12, versículos 28 a 34, foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção! Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividades de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção! Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24,
e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Mensagem dada a todos vocês. Quem perdeu o início da mensagem e não conseguiu anotar algum versículo, examine nas Escrituras Sagradas, que essa live fica salva em algumas redes sociais no @Igrejas Benditas, para que vocês possam voltar e ver a seriedade e a gravidade de cada uma dessas 10 afirmações. E basta você provar na Bíblia Sagrada que só uma delas é mentira e anular os livros presentes na mensagem para receber os 500 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês vejam que nós não estamos lidando aqui com banalidade. Somos uma organização séria, com quase 30 anos já de trabalhos sociais, de casa em casa, verdadeiramente cumprindo a palavra do Senhor como está escrito, e quase 3 anos aí na internet, nos colocando à prova para todos vocês examinarem a nós e a toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada. Pois esse é um dever e obrigação de todos que são parte do corpo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2 a estarem recebendo a palavra do Senhor aos seus corações. Sejam todos que estão buscando a presença e a palavra do nosso Senhor Jesus junto conosco em um só Espírito, sejam bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Próximo livro, o livro de Judas, que possui também um único capítulo. Judas, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1 e também do rebanho bendito par de número 2. Livro de Judas, capítulo 1 e único, para a meditação de ambos os rebanhos sorteados. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que as orações que são realizadas durante as lives são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, e são numeradas porque a Bíblia Sagrada também é números. Tentaram usar da inteligência artificial para provar que estávamos errados em pelo menos uma coisa, mas reafirmaram aquilo que nós já viemos apresentando a cada um de vocês há quase 3 anos nessa internet, que a Bíblia Sagrada é números, matemática, tempo e quantidade, tudo com a exatidão perfeita do Senhor nosso Deus, com o melhor reservado para o seu povo. Então examine as nossas mensagens, nossas denúncias, para que verdadeiramente conheçam o nosso caráter e o nosso posicionamento como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. E vamos à ministração de mais uma oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa, bendita e verdadeira palavra sendo ministrada através de nós. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo derramado desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, para que eles sejam curados, renovados e transformados, para verem as tuas maravilhas os alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Cristo Senhor. Lembrando vocês que logo mais vocês terão oportunidade de interagir, participar e tirar as suas dúvidas ao vivo aqui no @Igrejas Benditas. Basta você deixar o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja nos acompanhando fora desse nosso querido Brasil. Pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, @Igrejas Benditas. Então vamos aqui à ministração, com orações e ministrações da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de Judas, capítulo 1 e único, do versículo 8 ao versículo 14. Ou do versículo 7 ao versículo 13. Judas, capítulo 1 e único, do versículo 7 ao versículo 13. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado, não posso falar essa palavra, proisti, e por aí vai, como aqueles, seguindo após outra carne,
são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora, estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. Pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas brávias do mar que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 1 e único do livro de Judas é muito importante porque traz um ponto essencial para a atual geração, que é sobre a autoridade. A diversidade e ministério de autoridades que o Senhor nosso Deus constituiu a cada um. E como é essencial nós estarmos examinando com muita atenção e cuidado. Pois aqui o apóstolo Judas traz o ponto da liderança espiritual, que recebeu a autoridade espiritual, mas que não está obedecendo ao Senhor como ele determinou, inclusive para com o desrespeito para com as autoridades políticas que o Senhor constituiu. Lá em Romanos capítulo 13 afirma que as autoridades são ministros constituídos pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui nós vemos como que eles não só sujam a si, como também trazem consequências ruins para o próximo. Essa liderança de autoridade espiritual que não cumpre os princípios que o Senhor determinou, que parece ser natural, mas é algo que envolve o espiritual. Perdão, cerveja. E aqui nós temos as nossas 7 denúncias, as nossas 7 afirmações sobre a política, em que basta você provar uma só delas na Bíblia Sagrada para receber os 200 milhões de reais, para verem que tudo aquilo que nós apresentamos para vocês, que é essencial para a sua vida já nesse mundo e no mundo por vir, a salvação e a vida eterna livre, nós temos convicção e como provar com evidências sólidas tudo aquilo que nós falamos a cada um de vocês. Número 1. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é um ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 2. Prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. 3. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o político não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. 4. Prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine João 9, versículo 31, e receba 200 milhões de reais. Cinco. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus o Cristo não tinha discípulo político e receba 200 milhões de reais. 6. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus o Cristo e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. 7.
prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade do político e receba 200 milhões de reais. Para que vocês examinem com muita atenção e cuidado na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas, sem manipulação nenhuma do ser humano. Pois aqui o apóstolo Judas trouxe ali como que através das suas obras e dos seus frutos, demonstra quem é a árvore, assim como o Senhor Jesus sempre trouxe a cada um de nós. Porque hoje em dia as pessoas tentam direcionar a culpa totalmente ao povo. Que o povo está errado, o povo está pecando, que a liderança está desse jeito, que é tudo culpa do povo. Mas o que começou esse problema não é o povo. Porque quem tem que saber é a liderança, para instruir o povo, para que o povo venha a seguir o caminho certo. Mas a partir do momento em que a liderança ficou mais preocupada em cumprir os caprichos da carne do povo, em vez de zelar, cuidar e alimentar o espírito, foi quando começou tudo a ir desandando. Então é necessário que haja um avivamento, que não é nada novo não, é trazer de volta o princípio, todos voltarem ao primeiro amor, obedecendo ao Senhor como está escrito, sem dogmas, sem costumes, sem manipulação religiosa, mas sim a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. Pois aqui o apóstolo Judas questiona os pastores que a si mesmos se apacentam, que eles contaminam não apenas a si, como todo o rebanho que eles apacentam, demonstrando como que é essencial verdadeiramente a liderança ser justa, fiel e perfeita. Pois como é possível um médico doente cuidar de pacientes? Então é necessário a gente examinar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas. Mas agora o povo tem um papel sim, se posicionar e não continuar seguindo essas lideranças religiosas que apenas incentivam o que você acha, pensa ou imagina, mas sim buscar honrar aquelas obras, aqueles ministérios que não só fazem a obra do Senhor como Ele determina que seja feito, como dá oportunidade a cada um de vocês de fazer o mesmo, de voltar a alimentar e fortalecer o seu espírito. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, na verdade, o espírito está pronto, a carne, porém, é fraca. Então, enquanto houver pastores apacentando a si mesmos e alimentando apenas a carne das ovelhas, jamais irá alcançar a salvação e a vida eterna livre. Pois, como lá em Hebreus afirma, sem santificação ninguém verá ao Senhor Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 7, rebanho bendito par de número 8, a estarem recebendo a palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Lembre-se de deixar nos comentários seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil e logo mais estejam interagindo conosco, participando dessa live. Já sigam ou se inscrevam para continuarem recebendo orações toda madrugada, pois estou sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h40 da madrugada, com orações e ministrações das Escrituras Sagradas, para aumentar a fé de todos vocês. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o próximo livro é o livro de Ageu, que possui 2 capítulos. É o próximo livro a estar sendo ministrado. Lembrando que nós estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Falei da liderança ímpia que está aí, mas o Senhor Jesus afirmou que até na sinagoga de Satanás ele vai. E aqueles que são dele são sal e luz, mesmo em meias trevas. Estamos vindo aqui para ajuntar a igreja, o corpo do Senhor Jesus o Cristo, mas todos com as armaduras celestiais para vencer todas as potestades e inimigos do mal, para que a honra e a glória do Senhor alcance cada uma vida através desse mundo, para mais honra e glória do Senhor Jesus. Podem fazer suas perguntas, mas só irei responder àqueles que tiverem se apresentado, deixando o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil. E é só mais tarde que eu respondo, porque o foco, o objetivo aqui é levar orações e ministrações nas Escrituras Sagradas para levar muita fé a cada um de vocês. Vamos ao sorteio do capítulo de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8. Livro de Ageu, capítulo 2, para a meditação de ambos os rebanhos. Nós temos live de segunda a sexta. Olha aí o seu calendário e vê que dia está marcando. Abaixe a notificação do seu celular, caso esteja no celular, então vá na barrinha lá embaixo do computador e veja que dia é hoje, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus.
Vamos à ministração de mais uma oração. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Compartilhe para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 16, de 24 a 27. Eu vou recompensar, eu vou pagar a cada um de vós segundo as suas obras. O Tauã do Rio de Janeiro e o João Salmito de Fortaleza, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. E vamos à ministração de mais uma oração. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que haja, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e protegendo cada uma dessas vidas dos seus filhos benditos que estão juntos conosco através dessa internet, para que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua bela igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem as plantas de seus pés ou as palmas de suas mãos. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembre-se também de adquirir a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios. São 12 princípios essenciais para qualquer um, independente do seu gênero, independente do seu grau de escolaridade, independente das suas posses financeiras, independente dos seus objetivos. Pois eu instruo cada um de vocês nos 12 princípios essenciais para você se desenvolver nessa vida, passar por as aflições, pelas tribulações, se fortalecer na presença e nos caminhos do Senhor nosso Deus, saber como agir também para evitar sofrer mais do que o necessário para aprendizado, para que vocês possam ser igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Você adquire a coleção completa da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios nessa rede social, no comentário fixado ou então na descrição da live. Em outras redes sociais você encontra o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim, ou então você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado, que a nossa produção te passa as informações e instrui a cada um de vocês. Lembrando também que vocês podem se tornar afiliados e revender esses livros sem você ter custo algum, nem nada de estoque. Basta você se afiliar conosco para estar revendendo esses livros. E cada um livro que você revender, você tem uma comissão de 30% em cada um livro que você revender, sem você ter custo algum. Para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Pois quando a obra verdadeiramente é do Senhor Deus, todos saem ganhando. E todos aqueles que adquirem a coleção completa dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios têm a garantia de já ter uma vaga conosco na área da liderança, seja espiritualmente, ministerialmente, recebendo seu salário, ou seja na área empresarial, profissional, financeira ou política. Pois temos oportunidades para cada um de vocês como igreja e sal e luz do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui agora à ministração no livro de Ageu, capítulo 2, para mais honra e glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Ageu, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois, sê forte, Zorobabel, diz o Senhor, e sê forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, sê forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos, segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saístes do Egito. O meu espírito habita no meio de vós, não temais, pois assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos.
Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 do livro de Ageu é muito forte, mas o problema é que a forma como as pessoas sempre examinam isso aqui, que eles buscam sempre examinar a glória da segunda casa, como o Senhor abençoa em dobro o seu povo, como o Senhor é bondoso, maravilhoso, misericordioso e justo. Mas eles ignoram completamente a parte em que o Senhor aqui afirmou: ser forte e esforça-te. Lembra do passado, mas não para ficar preso, sim para se examinar para ver se as suas obras e os seus frutos estão de acordo com quando o povo era extremamente abençoado pelo Senhor nosso Deus. Ele mandou olharem para aquela antiga casa e ver como que a iniquidade, o pecado do povo havia feito com que ela chegasse a se tornar em ruínas, demonstrando como que a negligência do homem para com o espírito, para com a área espiritual, traz consequências gravíssimas em todas as outras áreas e setores da vida. E aí, hoje em dia, com uma falsa aparência de santidade, eles querem mostrar uma falsa humildade e uma falsa simplicidade. Já começa que eles não sabem sequer a diferença entre humildade e simplicidade. Acham que uma é a outra e a outra é uma, e as duas é a mesma coisa, sendo que não é. E aqui, quando o Senhor Deus afirma, no versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você vê lideranças religiosas hoje em dia pregando que o dinheiro é do diabo, que o dinheiro é de Satanás, que o ouro e a prata isso é coisa do inimigo, isso é coisa do mundo. Então é necessário examinar. O próprio Senhor afirmou que pertence a Ele. Mas um ponto muito importante que o Senhor sempre nos instruiu é para que o nosso coração jamais esteja agarrado nisso. O problema não é a prata, o ouro, os bens preciosos. O problema é onde está o seu coração no meio disso tudo. Porque o Senhor Jesus foi bem claro: louco, se te chamares agora, para quem, o que tens preparado, para quem serás? Demonstrando como que é importante a gente priorizar o Espírito. Como ele mesmo afirmou, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é necessário a gente examinar, porque o Senhor nos chamou para ser cabeça e não cauda. Porque a cabeça exerce autoridade, a cabeça examina, a cabeça escuta, e a cabeça se posiciona com autoridade nas suas palavras, para que possa exercer a autoridade da coroa que lhe foi concedida, para que jamais perca aquilo que com esforço é conquistado. Lucas 16, versículo 16, palavra do Senhor Jesus o Cristo. A lei e os profetas foram até João. Desde então, o reino é conquistado através de esforço, e as pessoas empenham-se, esforçam-se por entrar nele. Pois lá em Mateus 25, dos versículos 31 a 46, ele deixou claro que aqueles que são os benditos ovelhas do Pai, que irão herdar o reino, possuir a terra que foi prometido desde a fundação do mundo, é aqueles que, em nome do Senhor Jesus, amaram aos seus pequeninos irmãos. Então é necessário examinar com muita atenção, porque o amar não é o pastor, bispo, missionário, papa, padre, seja lá quem for, em cima do palco, falar, abraça o seu irmão do lado e diz que você ama ele. Amar não é isso, não é por palavras, pois as escrituras sagradas também afirmam que o reino dos céus não se constitui só por palavras, mas sim por atitudes. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque lá o Senhor Jesus faz a lista. Ao que tinha fome, deu de comer, ao que tinha sede, deu de beber, ao que não tinha roupas, deu o que vestir, ao que não tinha abrigo, foi abrigado. Então nós vemos como que ali não é apenas recursos e condições e posses financeiras, como também o tempo que é distribuído e organizado para que haja uma porcentagem para o reino. Uma porcentagem não de sobra, mas sim de prioridade. Pois quando a gente afirma novamente que a Bíblia Sagrada é números, é porque novamente está aí. Acredita realmente que o Senhor Deus, que criou toda a matemática, que trabalha tudo baseado dos números, não sabe fazer a conta de que 1 hora por semana num templo físico, batendo palma, dando glória a Deus e aleluia, não é honrar o nome dele? Enquanto as pessoas hoje em dia fazem o que eles acham, o que eles pensam, o que eles imaginam, e cada vez mais e mais se afastam da presença do Senhor, do verdadeiro evangelho, da verdadeira justiça. Então é necessário examinar as obras, examinar os frutos, para conhecer quem é a árvore. Nós temos aí os nossos projetos, nossas denúncias, para que vocês possam estar examinando a nós e o nosso caráter.
vendo que nós não estamos aqui para ser mais uma igreja que faz o que quer com foco em lucros e meios financeiros. Nós somos empresários também, nós temos a nossa empresa, que o foco é realmente lucro. Mas agora a igreja não. A igreja ali, o foco dela é servir e ajudar os necessitados. Agora as pessoas hoje em dia, o Senhor Jesus afirmou lá em Mateus capítulo 13, que o reino dos céus é um reino de comerciantes, não de mercadorias. Porque sabe que aquilo que é da parte do Senhor, aquilo que é da parte do reino, tem um custo não apenas financeiro, mas também de caráter, de entregar o seu tempo para trabalhar na obra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E com isso é necessário sim os recursos financeiros, porque é necessário que nós viemos a administrar tudo e sermos bons mordomos no reino que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois todas as coisas lhe foram entregues ao Pai. Eles foram entregues pelo Pai. Então prestem todos muita atenção nessa mensagem do nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos. Examinem nas Escrituras Sagradas, versículo por versículo, para que vocês possam estar verdadeiramente sendo igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus. Recado dado a todos vocês. Quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas, para vocês voltarem, pausarem, até diminuírem a velocidade caso necessário, para examinar versículo por versículo. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar em contato diretamente conosco no privado e já aproveite para pedir um de nossos templos físicos na sua região, pois nós trabalhamos com o desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar, em que o obreiro recebe seu salário, os necessitados têm acesso diariamente ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à Secretaria de Trabalhos e Empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé.
desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. E para o Márcio Daniel, Provérbios 18, versículo 13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. É necessário que você examine a nós, e como o Senhor Jesus afirmou, João 7, versículo 24, julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Nós somos uns que estamos vindo justamente para parar com essa história de separação. De igreja 1 não fala com a igreja 2, que não fala com a igreja 3, que não fala com a 4 e por aí vai. E com isso são mais de 520 mil templos só no Brasil, templos religiosos só no Brasil. E você vê que um não fala com o outro, que os necessitados não estão tendo alimento. E aí é isso que nós estamos aqui vindo questionar à luz das escrituras sagradas. Não é porque é o que a gente acha que é certo, o que é moralmente aceitável. É aquilo que o Senhor determinou para com aqueles que falam em nome dele devem se posicionar. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3, Cristo não pode estar dividido. Mateus capítulo 12, palavra do próprio Senhor Jesus o Cristo. Aquele que não ajunta, espalha, o reino dividido não prospera. E você falou vocês evangélicos, mas deve lembrar também que a igreja católica não é uma só não, tá? A igreja católica, se não me engano, são 5 diferentes. Então é necessário a gente examinar sempre com muita atenção e cuidado. Em vez de ficar atacando pedra no telhado dos outros, que inclusive nem é o nosso telhado, é necessário que nós venhamos a estar crendo no Senhor como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois nós somos santos, justos, perfeitos, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Igrejas vivas, sal e luz, e damos a oportunidade de cada um de vocês se juntar e interagir conosco em um só Espírito. Inclusive Dimes de Manaus, Amazonas, seja muitíssimo bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui a ministração do próximo rebanho bendito ímpar, de número 3, e rebanho bendito par, de número 4, a estarem recebendo a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vocês não, que a gente não está dividido. Nós estamos aqui ajuntando com todos vocês, dando oportunidade de cada um de vocês se ajuntarem conosco também em um só Espírito, para mais honra e glória no Senhor Jesus. Livro de Tiago, que possui 5 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado. Então deixem nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, para logo mais estarem interagindo conosco, participando da live e tirando suas dúvidas. Acompanhe também nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até às 8 horas e 7 minutos no meu canal, @mileofertadim, onde lá o foco é interagir com vocês, tirar as suas dúvidas, como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Livro de Tiago, capítulo 3, para meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3, Tiago, capítulo 3. E para meditação do rebanho bendito par, de número 4, livro de Tiago, capítulo 4, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Pois estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h40 da madrugada. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada ou acompanhando futuramente as gravações, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o derramar dos poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, quebrando, destruindo e removendo toda obra e amarração do inimigo ou da carne que estiver interferindo de alguma forma da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós. Para que essas vidas, conectadas conosco através dessa internet, possam produzir abundâncias de frutos permanentes, assim como o Senhor mandou. Uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as boas recompensas, boas promessas e prosperidades que o Senhor concede àqueles que o amam. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Presta atenção, Deus. Como você não se apresentou e continua insistindo em jogar a gente no mesmo buraco que essa falsa liderança religiosa está, eu vou te silenciar por enquanto.
para você esfriar sua mente, escutar mais e prestar atenção, e volta logo mais tarde nessa live para estar interagindo conosco e participando da live em um só espírito com uma igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Então se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, pois nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos ora por todos vocês também, toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte. Vamos aqui agora a ministração no livro de Tiago, capítulo 3, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Tiago, capítulo 3. Eita, glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Compartilhem e convidem para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Tiago, capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 18. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 3 do livro de Tiago, o livro de Tiago em si, é um livro em que o apóstolo Tiago traz essencialmente aquilo que anda faltando na maior parte das igrejas hoje em dia, que é atividade. Não que isso me lembra. Tem muita obra na África e em países com dificuldades, tem muita obra por aí em comunidades, tem muita obra, tem tanta obra, mas por que você não vê resultado? Porque parece que nada prospera, porque parece que é apenas um curativo em uma grande represa estourada. Porque nós vemos que não está cumprindo os princípios. Eles recebem muito e dão menos. Onde que é essa soma? Porque a soma que o Senhor Jesus fez em João capítulo 6, versículo 38, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ele determinou, para alcançar a salvação e a vida eterna, cuidar dos necessitados. E nós vemos hoje em dia que justamente a raiva que o abençoado ele estava demonstrando exatamente sobre isso. Que eles falam de Deus, falam de Jesus, falam de Cristo, mas falta cuspir um na igreja do outro. Então vamos examinar com muita atenção e cuidado. É necessário estarmos todos juntos, sendo produtivos, como trigo, não como joio. E aqui o apóstolo Tiago trouxe justamente sobre isso. Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras, demonstrando como que verdadeiramente é essencial aqueles que falam no nome do Senhor Jesus confessarem Ele através de suas atitudes, de seus comportamentos, não apenas através de suas palavras. A palavra é sim necessária e essencial, mas também a obra, a atitude, o posicionamento, o fruto é aquilo que o Senhor Jesus exigiu de todo aquele que fala em nome dele. Pois lá em Mateus 16, do versículo 24 ao versículo 27, o Senhor Jesus afirmou: eu vou recompensar, eu vou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. E aqui o apóstolo Tiago trouxe ali no versículo 16: pois onde há inveja, sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, demonstrando exatamente o que anda acontecendo nas igrejas hoje em dia. Ah, Milana, vai ficar só atacando pedra na igreja? Não, eu estou examinando e repreendendo como as escrituras exigem que eu faça. E até porque são irmãos. Os irmãos eu tenho que repreender, que é para que se arrependam e para que se convertam. Porque os de fora, quem repreende e castiga é o Senhor Deus, e nós devemos ser exemplos para que eles, ao olharem para nós, o nosso comportamento, as nossas obras, os nossos frutos, verdadeiramente vejam como é bom e maravilhoso servir e adorar ao Senhor e Salvador de nossas vidas. Os de fora veem o nosso exemplo.
Os de dentro é necessário estarem prontos para ouvir as palavras das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui ele fala sobre inveja e sentimento faccioso, ou seja, de separação. Lá no livro de Judas, que a gente ministrou ainda há pouco na live, tem uma parte que o apóstolo Judas traz justamente sobre isso. Que eles falam de paz, mas eles estão cada vez mais incentivando a separação, a dissensão entre as pessoas. E esse espírito de sensualidade, ou seja, da carne, que promove a dissensão, a separação entre os irmãos, não é o espírito da parte do Senhor Jesus Cristo. Eles falam e não saem do lugar, como um rato correndo numa roda. Por quê? Porque não está firmado sobre a rocha. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado para que possamos verdadeiramente exercer os frutos do Espírito Santo de verdade e verdadeiro. Porque não é que o Espírito Santo abandonou a igreja há mais de 2000 anos. E sim, a igreja veio abandonando o Espírito Santo de verdade por mais de 2000 anos. E tanto é que o Senhor Jesus afirmou, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade é a injustiça. Tudo aquilo que não é a justiça do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, é a injustiça. E o povo hoje em dia, dentro das igrejas dos templos físicos, estão praticando em abundância e ainda ensinando o povo a continuar nos mesmos erros, nos mesmos pecados. Quantas vezes o povo de Israel não foi castigado e perdeu a posse da promessa porque eles foram fiéis aos preceitos dos seus antepassados, mas não aos princípios que o Senhor determinou. E quando surgia um que se posicionava, um rei que ia lá e purificava o povo, verdadeiramente voltavam aos caminhos do Senhor, e o Senhor voltava com a sua presença para com o seu povo. E com isso, todas as áreas e setores de suas vidas verdadeiramente prosperavam. E a gente não precisa ir muito longe. Tem aí a cidade de Almolonga, na Guatemala, como que verdadeiramente o Senhor mudou a história de toda uma cidade por causa de um grupo de verdadeiros fiéis a Ele e a palavra dEle, que se posicionaram em busca, jejum e oração, mediante as Escrituras Sagradas, mediante a palavra do Senhor Deus, e com isso o Senhor verdadeiramente mudou e transformou a história não só dessas pessoas que se reuniram, mas a história de toda a cidade. Uma cidade que saía 4 caminhões passou a sair 40. Uma cidade que verdadeiramente o Senhor prosperou e multiplicou, não apenas financeiramente, como também nos alimentos. Aquelas caixas de uva enormes que a gente só ouvia falar nas Escrituras Sagradas, o Senhor nosso Deus se mostrou que é verdadeiro. Ele mostrou que Ele não mudou. O povo é que tem mudado o seu coração para com Ele. Então, antes de perguntar por que o Senhor não age como Ele agia antigamente, pergunte por que a humanidade não adora como adorava antigamente. Então é necessário a gente examinar com muita atenção e cuidado, porque todas as vezes que o ser humano se afastou dos caminhos, da vontade, da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, foi como lá em Mateus capítulo 15, palavra do Senhor Jesus, um cego guiando a outro cego, ambos caem no barranco. Então é necessário a gente reconhecer a nossa dependência para com Ele, a palavra dEle e o evangelho dEle. Que Ele afirmou que todo aquele que ama Ele e o evangelho dEle, e se desfaz disso que é o que Ele acha, pensa, imagina, aquilo que é natural, vai receber 100 vezes mais em tudo e no mundo por vir a salvação e a vida eterna livre, porque amou primeiro a Ele e o evangelho dEle. Vamos ao próximo rebanho bendito ímpar, de número 5, e o rebanho bendito par, de número 6, a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Vocês que estão chegando agora, vocês estão conosco desde o início da live, que estão buscando aqui a presença do Senhor nesta madrugada junto conosco, sejam muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações e escolha o seu número de 1 a 7, pois logo mais eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor sendo semeada ao seu coração para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. 1 Coríntios, que possui 16 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nessa madrugada. Livro de 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 5, e também do rebanho bendito par, de número 6. Livro de 1 Coríntios, capítulo 16, para ambos os rebanhos sorteados. Lembre-se também de deixar nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, e daqui a pouco esteja interagindo conosco, participando dessa live, tirando suas dúvidas, como a Igreja Viva Sal e Luz, nosso Senhor Jesus, após as 7 ministrações nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração de mais uma oração.
Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso caminho, verdade e vida, Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja, através dessas ministrações, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda trave e impedimento que estiver interferindo dessas pessoas receberem, reconhecerem e praticarem a tua verdadeira verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem as ovelhas benditas, amadas do Pai, como está escrito em Mateus 25, dos versículos 31 a 46. Que haja os poderes que há no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, transformando cada corpo, alma, espírito e coração através dessa internet, e que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para que essas vidas alcancem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 12 ao versículo 18. Acerca do irmão Apolo, muito lhe tenho recomendado que fosse ter convosco em companhia dos irmãos, mas de modo algum era vontade dele ir agora. Irá, porém, quando se lhe deparar boa oportunidade. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Todos os vossos atos sejam feitos com amor. E agora, irmãos, eu vos peço o seguinte: sabeis que a casa de Estéfanas, que são as primícias da Acaia, e que se consagraram ao serviço dos santos, que também vos sujeiteis a esses tais, como também a todo aquele que é cooperador e obreiro. Alegro-me com a vinda de Estéfanas, e de Fortunato, e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte faltava, porque trouxeram refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, a homens como estes. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Esse capítulo 16 ali do livro de 1 Coríntios demonstra ali a interação e a participação do povo, mesmo que ausente quanto ao corpo, mas sempre juntos em um só espírito, separados por distâncias e tendo que se comunicar através de cartas que levavam meses. Mas o espírito continuou sempre o mesmo. E aquilo que um irmão negligenciava, o outro estava ali em prontidão para exercer. Mas isso não deixou de o quê? Haver o alerta e a repreensão aos irmãos que estavam sendo negligentes. Ah, mas está longe, está distante. É importante que venhamos estar juntos em um só espírito, para que verdadeiramente possamos exercer o serviço e o ministério que o Senhor concedeu a cada um de nós. Então é essencial que cada um de nós venhamos examinar com muita atenção e cuidado para agir como igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus. Pois aqui no versículo 13, o apóstolo Paulo foi claro: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, demonstrando como que é uma constante caminhada, uma constante busca, uma constante fidelidade para com o Senhor, a sua palavra, o seu reino e a sua justiça. E cabe a cada um de nós examinar com muita atenção e cuidado. E agora, abençoados, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem, anotem cada versículo para estarem examinando nas Escrituras Sagradas. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção!
pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertadim. Glórias, nosso Senhor Jesus, eu aguardo todos vocês lá. Quem perdeu o início da mensagem, não conseguiu anotar algum versículo, essa live fica salva em algumas redes sociais com @Igrejas Benditas, onde você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade para examinar cada um versículo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Vocês também podem entrar em contato conosco diretamente no privado e já aproveite para pedir um de nossos templos físicos na sua região que trabalha com esse desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada com fé, amor e amar para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a Priscila Macedo de São Paulo, seja muito bem-vinda, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12 a estarem recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Vão deixando no comentário seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado, que logo mais estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas após as ministrações nas Escrituras Sagradas na palavra do Senhor nosso Deus. Livro de Efésios, que possui 6 capítulos. É o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7 para estar recebendo a palavra do Senhor ao seu coração. Se inscrevam e sigam para continuarem recebendo orações mesmo após o término da live. Livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11. Efésios, capítulo 2. E para a meditação do rebanho bendito par de número 12. Livro de Efésios, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos aqui à ministração de mais uma oração. Compartilhem para que essa live e curtam para que essa live alcance o máximo de vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em seus corações. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação.
Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos, ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja os poderes que há no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, indo contra toda obra e cilada da carne, do inimigo ou da religiosidade, que estiverem interferindo dessas vidas, se tornarem ovelhas benditas, amadas do Pai, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui dar início à ministração no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 16 ao versículo 22. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 2 aqui do livro de Efésios, novamente o Senhor trazendo a importância da união e da interação entre os irmãos em um só Espírito. E assim como foi ministrado ali no livro de Ageu, capítulo 2, demonstrando que mesmo que o templo físico de 4 paredes estivesse em ruína, o Espírito do Senhor ainda habitava no meio do seu povo. E no Novo Testamento, o Senhor Jesus já veio decretando, deixando claro que agora ele habita dentro de nós. Mais especificamente, dentro daqueles que o amam. E em João capítulos 14, 15 e 16, ele afirma que aquele que o ama é aquele que guarda e pratica as suas palavras e seus mandamentos. E não apenas ele faz morada, como também o Pai e o Espírito Santo de verdade. E aqui demonstra como é essencial o nosso fundamento, o nosso alicerce estar sobre a rocha, a pedra angular, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, não nos apartando para a direita, nem para a esquerda, nem para qualquer que seja a direção, que não seja que o Senhor determinou para cada um de nós, para que possamos já nos desenvolver nesse mundo e no mundo por vir, ter a salvação e a vida eterna livre. E eu instruo cada um de vocês nos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, para que vocês estejam verdadeiramente se posicionando em um só espírito e se desenvolvendo em todas as áreas e setores de suas vidas, para que ao olharem para você, vejam como em Malaquias capítulo 3, versículo 18. A diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve e o que não serve ao Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, para que os que estão de fora, os que estão longe, ao olharem para nós, vejam a honra e a glória do Senhor de nossas vidas e queiram também servir, adorar e buscar esse Senhor tão maravilhoso. E aqueles que estão perto sejam fortalecidos na palavra do Senhor, no Evangelho e na sua justiça, com o Evangelho da paz. E o Senhor Jesus afirmou que Ele nos dá a paz, não a paz que o mundo nos dá, mas a paz dele, que é a melhor que nós jamais iríamos alcançar em qualquer um outro lugar que não viesse por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Vamos agora à ministração de mais um livro, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. A Rebeca de Salvador, Bahia, seja muito bem-vinda, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. O Fábio do Paraná também seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. A Rebeca, que quer uma palavra do Senhor Deus, escolha o número de 1 a 7, pois daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para que o Senhor possa estar falando ao seu coração nesta madrugada. Pois lembrando, Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E Romanos 10, versículo 17,
de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E qualquer dúvida que vocês tiverem no livro e capítulo que sair para vocês, anotem e vão tirar suas dúvidas na minha live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 8 horas e 7 minutos, no meu canal @mileofertadim. Nessa rede social você encontra na descrição da live o link e horário das lives de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Em outras redes sociais você encontra na aba de seguindo do meu perfil, aí na @igrejas benditas, lá na aba de seguindo, você vai encontrar inclusive também o meu canal @mileofertadim. Livro de Malaquias, que possui 4 capítulos, é uma palavra do coração do Senhor nosso Deus ao coração de todos nós nesta madrugada. Livro de Malaquias, capítulo, glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, para meditação de todos nós nesta madrugada. Livro de Malaquias, capítulo 2, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Para participar do sorteio, basta escolher um número. Temos 2 sorteios realizados no decorrer da live, que é o sorteio dos rebanhos, que são ocorridos durante a live. Eu sorteio os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. E aí você escolhendo o número de 1 a 12, toda live de segunda a sexta ao vivo, você vai ter uma palavra do Senhor ao seu coração. E nos finais de semana, no sábado e no domingo, nós temos as reprises de nossas lives, que ocorrem no decorrer da semana. Nós sorteamos quais delas serão reprisadas nos finais de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda o Senhor possa estar falando aos seus corações sem manipulação nenhuma do ser humano. E nas lives ocorrem, como eu disse, dois sorteios. O sorteio dos rebanhos e também o sorteio dos números de 1 a 7. E aí você escolhe o número de 1 a 12 para ser parte dos membros, dos rebanhos, e o número de 1 a 7 para ter mais uma palavra do Senhor ao seu coração. E o último livro a ser ministrado é sempre uma meditação para todos nós. Ou seja, no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas para a sua meditação. No início de toda a live eu explico para vocês o que é rebanho, o que é bendito e também o que é ímpar e par, para que vocês possam estar vendo que tudo que nós falamos é com base nas Escrituras Sagradas, na palavra do Senhor nosso Deus. E essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas, para que todos vocês possam acompanhar cada uma ministração e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Vamos à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com essas ministrações da tua santa, bendita e poderosa palavra, através desta tua bela igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda a depressão e opressão do mal, com os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, sendo derramada em cada porta, portal e janela, de cada lar, cada comércio, cada veículo, cada família, cada coração onde esta live alcançar, que receber com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós, para que possam louvar e engrandecer cada vez mais ao teu santíssimo e poderoso nome, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. E o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço ao Senhor e já lhe agradeço muitíssimamente. Dou glórias, aleluia, ao Senhor Santíssimo e muitíssimo. Amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração no livro de Malaquias, capítulo 2, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte. Livro de Malaquias, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 9. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome.
A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Malaquias é muito forte, porque aqui novamente o Senhor questionando a integridade, o caráter de cada uma liderança que falava em nome dele. E aqui o Senhor deixou bem claro, no versículo 3, eis que vos reprovarei a descendência, ou seja, deixando bem claro que não só eles estavam reprovados, como aqueles que estavam vindo depois deles, porque estavam seguindo nos mesmos caminhos. E aqui o Senhor fala algo muito importante, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, demonstrando a hipocrisia do povo e como o Senhor estava abominando, porque o sacrifício era para poder limpar o povo. Mas de que adianta ter um ato de purificação, mas não ter uma vida em purificação? Então é necessário se examinar com muita atenção e cuidado, pois aqui o Senhor trouxe logo o exemplo do patriarca deles. Eles gostam muito de falar de homem, de ser humano, de carne, de terra. Mas o Senhor trouxe um que, por mais que fosse carne e terra, viveu no Espírito. E não somente ele não fez coisas erradas, como apartou aqueles que estavam fazendo, demonstrando como que aqueles que são do Senhor Deus Todo-Poderoso devem agir com caráter e integridade, que a liderança tem sim o seu papel em se posicionar em santidade, em santificação, para instruir o povo no caminho que devem seguir. Pois aqui no versículo 7 deixa bem claro, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Aqui o Senhor trouxe os dois lados, a importância do sacerdote estar capacitado para instruir todos na palavra do Senhor, e também da parte do povo buscar a instrução. É necessário que estejamos sempre buscando a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça. Vocês têm aí minha live de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, onde sempre que possível o nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, está presente para instruir cada um de vocês na palavra do Senhor Deus, nas Escrituras Sagradas, sem manipulação nenhuma do ser humano. Com mais de 730 milhões de reais em dinheiro sendo oferecidos para quem mostrar nas Escrituras Sagradas que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro. Para vocês verem que nós não somos seres arrogantes que estão aqui colocando na internet, falando de Deus, de Jesus, porque é só mais um, querendo usar o nome do Senhor. Mas somos alguém que verdadeiramente está andando em verdade, em espírito, em santidade, em santificação, e temos como provar e dar base em cada uma instrução, em cada um ensinamento que nós trazemos para cada um de vocês. Então escolha agora o seu número de 1 a 7 para estar recebendo uma palavra do Senhor aos seus corações. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Judas, capítulo 1 e único. Judas, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 5. Lembrando que só estarei tirando as dúvidas daqueles que tiverem se apresentado, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado ou também o seu país, caso esteja fora desse nosso querido Brasil, aí nos comentários. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, se você escolheu o número 4. Tiago, capítulo 3. Se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 16. 1 Coríntios, capítulo 16, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Malaquias, capítulo 2.
Malaquias capítulo 2, se você escolheu o número 3. Todos aqueles que estão buscando o Senhor nesta madrugada junto conosco em um só Espírito, sejam muitíssimo bem-vindos, capazes, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estarei fazendo agora um convite a todos aqueles que querem confessar e reconhecer ao Senhor Jesus o Cristo como seu único Senhor e Salvador de sua vida, de corpo, alma e espírito. Declare abaixo nos comentários. Primeiro escreva o seu nome e diga: eu, seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no secreto, no seu quarto, feche a porta. Se não tiver porta, não tem problema. Entre no lugar onde vai ficar só você, o Senhor Deus Todo-Poderoso. E de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, leia a passagem do livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 ao versículo 30, onde está escrito assim: Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E continue ainda de joelhos em voz alta e faça a seguinte oração: Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. E nesse momento você cite todo o jugo e fardo pesado que você está carregando, sejam sentimentos, emoções, amarguras, pensamentos, imaginações, desejos, ambições, remorsos, culpas, pecados. E continue a oração: Senhor Jesus, eu recebo de Ti também o seu jugo e o seu fardo, que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão neste mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Lembrando que essa live fica salva em algumas redes sociais, onde você vai poder voltar, pausar e diminuir a velocidade, caso necessário, para estar fazendo essa oração, essa aliança com o Senhor Jesus o Cristo. E volte na próxima live para confessar Ele publicamente, como em Mateus capítulo 10, do versículo 30 ao versículo 33. Vocês que estão chegando agora, vindo buscar a presença do Senhor, se juntar conosco em um só Espírito, sejam muitíssimo bem-vindos, capaz a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o Fábio do Paraná havia comentado que é o que são os rebanhos. Como eu expliquei no início da live, essa live fica salva em algumas redes sociais, você pode voltar, ver a explicação todinha, com as bases das Escrituras Sagradas, da palavra do Senhor nosso Deus. Pois como o Senhor Jesus afirmou em João capítulo 7, aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que fala por aquele que o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Então, se vocês querem ser vasos de honra do Senhor nosso Deus, saber como se posicionar, seja contra o inimigo, seja de acordo com a vontade do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, eu instruo cada um de vocês nos 12 princípios essenciais dos meus 12 livros da série Uma Pregadora e Empresária de Milhões em 12 Princípios, onde, dependendo da rede social, você já encontra aí no comentário fixado ou na descrição da live. Em outras redes sociais, você encontra o link na minha bio do meu canal, @mileofertadim. Vocês podem se tornar revendedores desses livros e cada um livro que você revender, você tem uma comissão de 30% em cada um livro que você revender. Você também, todos aqueles que adquirem esses 12 livros completos, vocês têm a garantia de já terem uma vaga conosco de liderança, seja na área empresarial, financeira, política, profissional, seja na área espiritual, ministerial, recebendo o seu salário, como o Senhor Jesus determina em Lucas capítulo 10, versículo 7. Todo obreiro é digno do seu salário. E quando a obra verdadeiramente é do Senhor nosso Deus, todos saem ganhando. Então entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, guarde os comprovantes das ofertas e dos dízimos, independente do valor, pois vocês também que são ofertantes e dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, irão se surpreender com as grandes bênçãos e oportunidades reservadas para cada um de vocês, pois estamos aqui para juntar a igreja do Senhor Jesus em um só Espírito. Agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives. Meu muitíssimo amém.